Então vamos falar mais sobre o derby de amanhã? A chuva acompanhada de furacão, de terremoto, de tsunami, né? A Michele sempre, gente, precisa ter raio, mas os caras deram uma caprichada. Nossa, esse raio tá bonito. Salazar, tá chamando lá do Parque São Jorge. Boa noite, Salazar. Chega mais aqui com informações da busca por um reforço e a preparação para o clássico de amanhã. É isso aí, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. O Corinthians sim corre atrás de um reforço, quer suprir a saída do William e tem até segunda-feira para conseguir concretizar alguma negociação. A informação que eu tenho aqui de última hora, a última atualização, porque esse final de semana deve ser de muitas atualizações ali, hora a hora. A última atualização que eu tenho é que o Corinthians tem três nomes preferidos em cima da mesa. Um desses nomes é o nome do Michael, mas a informação que eu tive é que o Corinthians não chegou a abrir uma negociação com o Michael. O Corinthians procurou para se informar sobre a condição do Michael, que foi contratado por 8 milhões de dólares no início do ano pelo Al Hilal, que tirou ele lá do Flamengo, o time da Arábia Saudita. Recusou, o Al Hilal chegou a recusar uma proposta de 6 milhões de dólares do Botafogo, enfim. Tá complicado. O Corinthians tinha uma ideia de trazer um jogador por empréstimo, pagando salário, e pelo jeito os árabes não estão a fim de fazer negócio dessa maneira. Aqui no Corinthians o que se fala é que sequer foi aberta uma negociação. Foi feita uma consulta e por enquanto não há muito otimismo se tiver que investir esse dinheiro o Corinthians para trazer o Michael. Mas como eu disse, tem outros dois nomes em cima da mesa, ainda não revelados, e que o Corinthians vai ter que trabalhar rápido e forte até segunda-feira. A preparação para o clássico é muito importante. Eu conversei com pessoas de dentro do Corinthians hoje que me mostraram ciência de que o clássico deve sim ser um divisor de águas. Para a tabela, o Corinthians pode se aproximar ali, ficar a 3 pontos do Palmeiras, mas principalmente por causa da fase, da eliminação na Libertadores, a situação do incômodo com o Vitor Pereira, pela escalação que ele usou contra o Flamengo, tudo isso envolvido a uma consciência interna de que, por exemplo, as torcidas organizadas prometeram apoio durante o jogo, mas estão se mobilizando para iniciar uma pressão bem mais forte caso o Corinthians não consiga um resultado positivo. Ou seja, jogo delicado, jogo importante para o Corinthians na tabela e também para manter o clima ali ainda mais calmo lá por aqui no Parque São Jorge. O time deve ter o Roger Guedes e o Renato Augusto, muito por causa dessa pressão na escalação, mas não vai poder mais uma vez contar com o Paulinho e com o Maicon, que seguem entregues ao departamento médico. Michele. Muito obrigada, Thiago Salazar. E aí, Garrafão, o que você tem para falar, e Flávio? Então, assim, o Corinthians é o que eu disse, é uma grande incógnita. O Vitor Pereira, que ainda está, e é natural, ele chegou há pouco tempo no Corinthians, ele vai começar a conhecer o Corinthians mais de perto. Se perde amanhã, a situação fica muito complicada. Já se fala na pressão da torcida em relação à escalação do time, pelo comportamento do Vitor, certo ou errado a conduta dele. Eu acho que muitas das vezes ele tem errado também na conduta, na forma de fazer esse gerenciamento. E é bem provável até que o Palmeiras, apesar da vantagem, apareça com muitos jogadores amanhã titulares. Muitos titulares. O Rony, por exemplo, né? Talvez se o Rony, quando voltou para jogar, voltou de lesão, jogou os 90 minutos num jogo intenso, com 2 a menos, ficou em campo, bateu pênalti. Se fosse com o Vitor Pereira, era 25 minutos de minutagem para ele e tira o cara. Então isso está incomodando a torcida do Corinthians. A gente não sabe que Corinthians ele vai colocar amanhã. Aí ele fala que o Yuri Alberto não pode jogar com o Roger Guedes, são jogadores dentro do elenco, ele perde o William. Então, se perde amanhã, Michele, a situação fica complicadíssima para ele. Porque tem essa decisão contra o Atlético Goianiense, onde ele já sai perdendo por 2 a 0. Então, se ele não conhece o Corinthians, ele vai começar a conhecer a partir de amanhã, precisa ganhar. E aí, Flávio? Olha, perder o William foi uma coisa ruim para o Corinthians, mas o William não chegou a render no Corinthians o que a gente imaginava que pudesse pelo alto nível dele. Era o jogador mais importante que nós tínhamos aqui no futebol brasileiro pelo histórico. Jogador de Premier League de muitos anos e tal. E a coisa não rolou como se esperava. Então o Corinthians não teve esse William que a gente imaginava. Portanto, não precisa sair desesperado, contratando a qualquer custo. Quem quebrou o galho foram os miúdos, o Adson e o Mosquito. E eles estão aí. Então eu entendo o Mantuano, em determinado momento, que agora foi embora. Então acho que o Corinthians pode ir relativamente tranquilo, porque o William não chegou a jogar naquele nível que ele poderia ter jogado.
Então acho que dá para ir com uma certa tranquilidade. Perder do Palmeiras é a coisa mais natural que existe. O Corinthians é inferior ao Palmeiras. Se ele ganhar amanhã, ele vai ter uma superação. Na sua avaliação, eu entendo o que o senhor está falando, mas, mas você sabe que futebol não é assim. Imagina amanhã quando eles perdem 1-0, torcida, gente, é natural, vamos embora. Não vai embora. Bom, mas aí é não é assim. Eu não penso como mas torcida. Eu sei que o senhor não pensa como, mas menos é ainda um problema. Mas é um problema que o Vitor Pereira vai ter que enfrentar. Bem, ele deve estar preparado para isso. Ele já falou que já enfrentou coisas piores. É clássico na China. Na minha cabeça. Ele falou que disputou clássico na China. Não, disputou clássico na Turquia. Na Turquia e saiu dentro o Xingbin e o Xingban. Não, foi na Turquia e saiu dentro de... Na Turquia também. Dentro de... Tá bom. De guerra. Cascatinha. Não pode menosprezou. Eu sei, ele não sabe o que é clássico, não. Ele não, se soubesse, ele não teria colocado aquele Corinthians, Corinthians em Barueri, sem necessidade nenhuma, tomou 3-0. E se poupar amanhã, toma um cacete de novo. E se não poupar também. Né? Campeonato turco então, não é mole, que a torcida é tão fanática com os titulares. E se não poupar também, que apanhem com os titulares. Que apanhem com os titulares. Se o Palmeiras, muda o quê? Ué, como muda o quê? Não muda nada, vai perder do mesmo jeito, o que adianta? Ele tem que ganhar o jogo, como é que ele vai ganhar? Ou seja, primeiro, contar com o Palmeiras muito mal. Se o Palmeiras jogar bem, pode pôr quem ele quiser, ele vai perder o jogo. O outro é melhor, não tem jeito. Okay, mas futebol é um jogo de 2, não adianta. Isso. Se o Palmeiras jogar tudo que pode, tem que se jogar, não pode ser simplista desse jeito. Ele vai jogar. Se o Corinthians, dependendo do senhor, o Corinthians já entra derrotado, não pode. Não vai entrar derrotado. Não pode entrar derrotado, mas é o Corinthians. O Corinthians. E é o Palmeiras, que é muito melhor que ele. Perfeito. E por ser o Palmeiras, o Corinthians tem que entrar com o que tem de melhor. Isso, perde com o que tem de melhor. Você quer que perca com o que tem de melhor. Tá bom. Pode ser. Deixa eles respirarem um pouquinho. Hoje o Silvestre acompanhou a apresentação do Bruno Tabata lá na Academia de Futebol. Volta aqui, Silver. O que o reforço falou de mais interessante? Ô, Michele, eu não sei quem é que briga mais, se é essa dupla aí do estúdio, Flávio Prado e Garrafa de sexta-feira, ou o Belo, o Márcio Gabriel, meu cinegrafista, e o assistente dele, o Osmar Menezes, aqui, o Homem de Pedra. Os dois se pegam também na externa. É brincadeira. Ó, hoje um dia raro, hein? Voltei a frequentar as partes internas da academia, junto com outros jornalistas de emissoras rivais. A gente acompanhou a chegada e a apresentação do Bruno Tabata, atacante, canhoto, que assinou com o Palmeiras até 2026. Ele tá louco para jogar já o derby, hein? Eu tive a honra de abrir a coletiva e encerrar a coletiva. Separamos alguns trechos da entrevista de hoje. E a primeira pergunta que foi minha foi a seguinte: ô Tabata, uma coisa é chegar num time desorganizado, em crise, chega para jogar, para ajudar, para incorporar, né? No caso do Palmeiras é o contrário, o Palmeiras está voando, está jogando muito bem, o Abel já está com o time na mão, 2 jogadores bons por posição. Como é que vai ser esse desafio? E é justamente para isso que ele veio. Palavras do próprio Tabata. Vamos dar uma resumida aí na entrevista coletiva dele hoje. Aperta o play aí, diretor. O desafio é muito grande, né? Mas eu trabalho para isso, eu trabalho para estar à altura do desafio. Como eu falei, quando soube da oportunidade de vir para um clube como o Palmeiras, a estrutura, brigar por títulos e também essa competitividade me chamou muita atenção. E foi, eu acho, uma das coisas que eu quis sentir essa emoção de vestir a camisa do Palmeiras, eu quis estar aqui, e quarta-feira já deu para sentir um pouco desse calor junto dos torcedores e, enfim, uma classificação heróica. Olha, na minha passagem lá fora, eu acabei virando um jogador muito versátil, eu atuei por todas as posições, menos as mais defensivas, já atuei dos 2 lados, já atuei por dentro, já atuei também como falso 9, um pouco diferente da posição que o Rony joga aqui, porque o Rony é um jogador mais de profundidade, eu sou um jogador mais de dar apoio, de ligação, mas eu me sinto preparado para jogar em qualquer função que o mister precisar, não tenho, como eu falei, eu sempre joguei mais pela direita, mas eu nunca fui um ponta de profundidade, eu sempre fui um armador que consegue chegar e fazer as 2 funções, e eu já quero o máximo, o mais rápido possível, já estar inserido nesse contexto aqui no Brasil, para que eu possa dar muito certo com a camisa do Palmeiras. Então eu acho que, se eu pudesse escolher, eu estaria dentro do campo amanhã, mas fica a critério do nosso treinador. Você tinha já relação com o Abel? Ele já estava de olho no seu futebol desde a época em que ele era técnico do PAOK? Isso procede? Sim, na verdade eu não tinha uma relação direta com o Abel, mas a gente sempre se enfrentou em Portugal quando ele esteve lá. Depois teve uma possibilidade quando ele estava no PAOK, mas eu acho que os valores na época eram muito elevados e não conseguiam fazer a negociação. Mas nessa época eu não cheguei a ter contato com ele. E desde quando ele chegou aqui no Palmeiras,
Eu sabia que ele tinha interesse que eu viesse para cá, mas até por eu também ter uma relação, o esporte iria dificultar qualquer tipo de negociação, e eu acho que esse foi o momento perfeito, porque juntou as duas coisas, juntou o momento do clube, juntou a minha vontade de estar aqui, e pronto, eu acho que é isso, tem tudo para correr muito bem. Palmeiras trabalhou hoje no campo pela manhã. Amanhã cedinho tem mais uma movimentação rápida aqui de ensaio para o jogo da noite contra o Corinthians em Itaquera, Campeonato Brasileiro. Clássico valendo 6 pontos, líder versus vice-líder. Palmeiras, que depois do Corinthians tem a semana toda livre, porque está fora da Copa do Brasil. Recebe o Flamengo no outro final de semana no Allianz e depois, na outra semana, vai encarar o Fluminense no Rio. Libertadores da América só dia 30, primeira semifinal contra o Atlético Paranaense do Felipão, que já engrossou para cima do Palmeiras outro dia, ganhando do Palmeiras em casa no Campeonato Brasileiro. Dia 30 o jogo de ida, dia 6 de setembro o jogo da volta, valendo a vaga na finalíssima da Liberta, mas antes tem Brasileirão, Michele. Valeu, Alexandre Silvestre. O que podemos agora aguardar aí deste Palmeiras com o Tabata? O Tabata, ele apareceu no Atlético, foi rapidamente no Atlético Mineiro, né? Foi rapidamente embora, um jogador, como ele mesmo disse, polivalente. E é muito bom se vir jogar no Palmeiras nesse momento, né? Um time tranquilo, até o Silvestre falou isso na abertura, tranquilo, sossegado. A possibilidade de você jogar, ter tempo para se acertar é muito grande. Isso aconteceu com o Rafael Veiga, com o próprio Scarpa, então, tranquilo. Eu lembro muito pouco dele, né? Em Portugal a gente não vê tanto assim no campeonato, mas evidentemente pode ser útil porque joga em várias posições e tem toda a condição de ser útil ao elenco do Palmeiras. Não é um cara que vai mudar o Palmeiras de patamar, mas pode ser útil para o time, sim, sem dúvida. E o fato do que ele disse sobre o Abel, né, que o Abel já teve o interesse em outra oportunidade em contratá-lo, demonstra que é um jogador que vem com a confiança do jogador. O Abel tem o grupo nas mãos, sabe aonde precisa pontualmente de algum reforço, alguma reposição e vai buscar o jogador que gosta. Então veja só a diferença desse Palmeiras para o Corinthians. Enquanto o Corinthians perde o Willian, enquanto o Corinthians é eliminado, o Palmeiras está classificado, o Palmeiras vai se reforçando, vai trazendo jogadores com contratações pontuais. Essa é a diferença para o clássico de amanhã, né? E por isso dessa cobrança por parte da torcida corintiana, como disse o Salazar, em se jogar com o que tem de melhor, porque vai pegar o melhor time do país. O Palmeiras que operou o que operou contra o Atlético no último meio de semana pela Libertadores.